Andrade. Senadora Simone, parabéns aí pela condução dos trabalhos. Ministro Sérgio Moro, os meus respeitos. Vou focar apenas e tão somente no tema que foi proposto para esse debate. Até porque não precisou de muito esforço dessa casa para que essa oitiva pudesse ocorrer como está ocorrendo. Esse é um ponto a ser ressaltado. Todas as vezes em que nós precisamos de algum ministro do atual governo, aqui nessa casa sempre se fizeram presentes. Entendo do adiantado da hora, é humanamente impossível uma pessoa que está desde as 9 horas ouvindo perguntas, rebatendo, debatendo, chegar num ponto de um discernimento mais apurado a respeito de todas as questões que ainda haverão de vir. Mas aqui eu queria colocar algumas questões. Primeiro, é indiscutível o legado que o ministro Moro, então juiz federal, deixou para o nosso país. Isso aí, até mesmo aqueles que o criticam entendem que esse é um legado que precisa cada vez mais ser cultivado e estimulado para que aqueles outros tempos que nos envergonharam não possam mais acontecer no nosso país. Sobre esse vazamento, é outro ponto que todos nós queremos uma resposta. E eu penso que de uma forma ou de outra vai chegar o momento de ser esclarecido. Quem foi, quem está por trás, qual a verdadeira intenção, se isso vai acarretar em procedimentos futuros que possam vir a ter incidência naquilo que já foi decidido. Isso tudo nós vamos saber mais para frente. Como dizia o meu pai, muita calma nessa hora. Ocorre que algumas questões me pareceram estranhas. Eu fui prefeito, assim como Vossa Excelência. E é muito difícil com os órgãos de controle apurados, aguçados, e eu tenho a perfeita noção que cada um tem que trabalhar no seu quadrado, fazendo a sua prerrogativa se valer diante da Constituição Federal. Não existe um executivo nos tempos de hoje que não seja questionado, seja pelo Ministério Público, seja pelo Tribunal de Contas, seja pelas câmaras municipais. E muitas vezes que precisei, fui atendido e recebido por magistrados, até para poder defender aquilo que eu acreditava que estava em questão, assim como com certeza Vossa Excelência também o fez. O que me soa nessa questão algo estranho é se o ministro, então juiz, participou ou não da orientação de trocas de agentes protagonistas nessa operação. Esse é um questionamento. Ou seja, deu uma orientação para que agisse de uma forma ou outra, trocasse A, B ou C. Porque existe uma Constituição a ser respeitada, existe um Código de Processo Penal. Eu não sou advogado, mas venho de uma família de juristas. E meu pai sempre me cobrava, por que você não fez direito? E uma das coisas que me marcou muito nessa decisão que tomei da minha vida, porque meu pai, como criminalista e atuante no Tribunal do Júri, defendia incansavelmente a liberdade do cidadão. E eu me lembro muito bem, certa feita, perdeu um júri e eu vi meu pai chorar. Aquilo me marcou, me fez afastar desse negócio de ser advogado. E fiz bem. Acabei virando médico e urologista. Então essa é a primeira pergunta. Em relação, eu vou também, não vou querer a réplica, então peço mais um minuto. Se houve exatamente isso. E
se o senhor entende que nós devemos nos debruçar sobre essa questão muito bem abordada pelo senador Esperidião Amin, da guerra cibernética que está ocorrendo ao nosso redor. Vamos nos debruçar nisso, definir regulamentos, normas, porque cabe a nós fazermos isso. E a partir desse instante estabelecer um novo marco. Eu procuro ver sempre as coisas boas em tudo que acontece nas nossas vidas. Acho que até isso é um bálsamo para você viver melhor. E eu entendo, ministro Moro, que apesar de tudo que Vossa Excelência está passando, e de tudo que já deixou de bom para o nosso país, esse calvário que Vossa Excelência está atravessando, vai também deixar muita coisa boa. Nós vamos estabelecer, através de princípios, o que um magistrado pode, o que não pode fazer, porque eu tenho a certeza que as atitudes a partir desse momento deverão ser outras. Se ocorreu isso num ponto mais alto que a Operação Lava Jato foi, o ministro Moro representava isso e representa até, imaginem nos andares menores, imaginem nos andares superiores. Então, o que eu clamo aqui é uma coisa só, porque aprendi também que nessa vida a lei do retorno acontece. Acontece. Vamos buscar, todos nós, com essa lição, uma palavra que seja a tônica de tudo: a justiça. Era isso que eu queria falar.